Foi a decisão que a sociedade esperava. Há denúncias que circulam com força, contundência e com ares de veracidade. Os indícios são consistentes e cabe ao Ministério Público a investigação. Neste caso, cumpre o dever. E é óbvio que a CPI, nesta hora, seria uma contribuição fundamental, uma parceria que produziria transparência, estabelecendo uma interação maior com a imprensa e com a sociedade, o que estimularia a autoridade judiciária a investigar em profundidade. Essa investigação reforça o pedido de CPI da oposição? Sim, exatamente porque o fato determinado existe. Na medida em que o Ministério Público instaura os procedimentos para a investigação, ele reconhece que os indícios são sérios e que as denúncias são consistentes. E por isso cabe também CPI. O senhor vê um quadro similar, semelhante ao que aconteceu em 2005, enfim, com aquela crise política de início lá do governo Lula, né? Com o início do governo Dilma? Esse episódio é mais concentrado, mas alcança a Casa Civil e o principal ministro do governo. Por isso a repercussão e a necessidade de uma reação também que tenha o tamanho do escândalo. Não há como aceitar uma indignação menor do que o escândalo. E a ação do governo tem que ser competente, exatamente para que o governo não seja contaminado e não tenhamos uma presidente da República cúmplice. Porque se houver omissão, conivência, a cumplicidade é a consequência. Agora, a oposição também está meio enfraquecida, né, senador? Como é que o PSDB se encontra amanhã? O senhor tem ouvido muito essa ideia de fusão com democratas para ganhar força? Como é que... O conceito de partido está distorcido no Brasil, né? Quando um partido se movimenta e oferece espaço para a contradição, para a divergência, imaginam que esse partido deixou de ser partido e está rachado, não é? Eu creio que isso até revitaliza o partido, isso demonstra que o partido aceita a divergência interna e não é um curral onde vivem vaquinhas de presépio dizendo amém a tudo e a todos. Então, ainda bem que ele não é o Requião, né? Fiquei olhando no seu gravador. Ai, Senador, o senhor acha que o governo da presidente Dilma Rousseff, com a necessidade de Lula vindo botar ordem na casa, literalmente bateu o pau na mesa, o senhor acha que é um anal sem capitã? A anal estava à deriva, por isso veio o ex-presidente tentar contribuir politicamente numa invasão de competência, assumindo a liderança do processo. Não há como não ver isso como uma espécie de invasão de competência, porque o ex-presidente assumiu a condição de presidente. Senador, a senhora falou agora há pouco, só vou insistir nessa pergunta. Como é que a oposição tem alguma estratégia para tentar, por exemplo, já tem senador que retirou a assinatura a pedido da base governista. Tem alguma estratégia para controlar isso? A oposição joga mais com circunstâncias do que com estratégia. Não há estratégia a se idealizar nesse momento. Circunstância é fato, né? Os fatos que podem ocorrer. Na verdade, há um condicionamento. Alguns senadores condicionaram a assinatura à resposta do ministro às questões suscitadas pelo Procurador da República, que deveriam ser apresentadas em 15 dias, né, quando houve o anúncio dessa providência. Então, esses senadores pediram para que aguardássemos as explicações do ministro. Se as explicações não forem convincentes, assinarão. E aí teremos um número regimental no Senado. Se não alcançarmos na Câmara, poderemos optar, inclusive, por uma CPI no Senado. Senador, o senhor já deve ter comentado, mas eu cheguei agora, essa iniciativa do Ministério Público, do Distrito Federal, da investigação, né, do patrimônio do Palocci. Como que o senhor vê isso? Foi um avanço e a aceitação de que os indícios são graves e que as denúncias são consistentes e que exigem apuração para eventual responsabilização,
se os ilícitos forem comprovados. Como o senhor falou, reforça também essa necessidade da CPI, de continuar investigando. Exatamente. A CPI no Brasil tem sido parceira da investigação judiciária, fornecendo sempre informações, elementos fundamentais para a investigação, especialmente com a quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico. Além do que a CPI propõe transparência e convoca a opinião pública, que por sua vez convoca a autoridade responsável. As investigações são mais eficientes quando o CPI se instala, porque ela propõe transparência. Ontem a presidente Dilma falou em politização do assunto, disse que estava lamentando isso, né? Como o senhor vê essa afirmação? Politização é necessário, né? O que não pode é esportização, né? Na verdade, nós somos políticos e temos uma atividade política e exercitamos a política. Ela não pode nos acusar de partidarização, porque a população é partidariamente heterogênea e há uma indignação popular em relação a esse fato. Nós procuramos aqui corresponder às expectativas da população que deseja realmente investigação, esclarecimento e, se for o caso, punição.